fui levá-lo para vacinar. E lá eu vi, tinha um médico sentado assim lá numa sala vazia. Eu olhei assim, eu digo, eu vou perguntar alguma coisa a esse médico, se ele sabe, se ele pode me orientar, se ele já viu alguma criança com essa característica, uma criança que não está desenvolvendo normal. E fui, quando cheguei lá, eu perguntei ao médico, ele disse, ô mãe, você está criando doença para o seu filho? Eu disse, não estou não, eu estou percebendo alguma, aí contei a ele o que eu percebia. Ele até brincou, disse, olha, eu tenho uma clavícula maior do que a outra, nem por isso eu sou deficiente. Aí aquilo mexeu comigo, eu disse, mas não tem nada a ver, né, eu vou procurar. E fiquei, toda noite eu pedia, mas eu pedia assim a Deus de uma maneira, daquela pessoa que pede sem saber o que pede. O que era que eu ia pedir a Deus? Para me dizer o quê? Uma criatura que eu estava com ele ali e não estava sabendo lidar com ele. Aí na hora de amamentar era a hora que eu mais percebia, porque geralmente a criança olha para a gente, ela quer brincar antes, ela chama atenção, ela quer ficar mais tempo. Ele não, era uma coisa como se fosse automático, né? Tudo sem graça nenhuma. E isso foi criando em mim uma expectativa muito grande. Eu queria saber alguma coisa e ninguém falava desse assunto. E quando ele estava mais velho, ele estava 1 ano e poucos meses, eu comecei a perceber que ele não se interessava por brinquedo, ele não engatinhava. A gente chamava, ele não atendia, não batia palma, eu tentava ensinar a bater palma, e ele olhava, quando ele passava o olho em mim, que ele fixava um pouquinho, eu dizia, pronto, eu vou chegar onde eu quero, mas não chegava. E aí depois eu resolvi procurar um profissional e comecei a pedir ajuda, assim. Eu chegava no pediatra, eu contava, procurei uma neuropsiquiatra, falei com ela disse, é melhor fazer pesquisar o quadro, e com 4 anos foi que eu recebi o diagnóstico, autismo. Demorou um pouquinho, né? Demorou 4, e hoje está mais cedo, mas naquela época eu ainda achei cedo para o que é autismo. Sim. Eu acho que essa médica foi muito feliz, assim, de dizer. Ela disse, olha, eu ainda tenho dúvida, seria mais 6 meses, mas já me deu um laudo dizendo que ele tinha autismo e precisava de um tratamento especializado. Mas aí, no dia que ela me disse, foi interessante porque eu não me choquei. Eu acho que eu já estava ali. Você já vinha esperando, né? Não me choquei, é como se ela só tivesse rotulado, colocado um rótulo no problema. Mas o problema já estava ali, eu ia ter que ir. Mas aí eu comecei a investir mais em Joel. Eu ia dando mais atenção, tentando, olha, fiz de tudo para chamar a atenção dele. Tudo que eu podia, eu fazia. E as irmãs também colaborando sem saber, mas elas diziam assim, olha, mãe, por que ele não quer brincar com a gente? Por que ele não olha para a gente? Elas faziam essas perguntas e eu nem respondia. Eu tentava sair e não dizia nada, né? Mas aí um dia eu conversei com o pai dele, depois do diagnóstico, e ele disse, agora a gente vai cuidar dele. Eu achei isso muito bom, porque eu tinha medo de dizer e ele ter uma reação diferente, né? Porque a maioria dos pais vão embora. Eles não suportam. E às vezes, antes eu dizia, meu Deus, como é que um pai deixa a mãe sozinha com o filho? Em certos momentos é melhor que deixe. Se ele não suporta, se é para ser uma pessoa infeliz e maltratar a criança, que não é a intenção de maltratar, mas muitas vezes ele não tem paciência, a tolerância da mãe e não suporta, eu acredito que isso é melhor. Eu até dou um ponto a esse pai, que se não suportar, saia de perto, porque é difícil, não é fácil não. E muita mãe, ela sofre muito, porque quando diz assim, seu filho é autista, aí dizem a ela que ele é um gênio, que ele é um superdotado, e mil é uma coisa que não é verdade. Às vezes eles têm talento, né? Aptidões, mas nem sempre desenvolve no momento que a gente quer, na hora que ele quer. Depois de muito tempo, porque, olha, às vezes a gente diz alguma coisa a um autista hoje, ele vai responder daqui a 30 dias.
Então, Zezé, muito interessante nessa sua fala, né, para quem está nos escutando, esse olhar da mãe dos detalhes, né? Então, a atenção no olhar, né, como essa criança responde, muitas vezes ela não responde ao ser chamada pelo nome, ela nem identifica que aquele nome é o dela. Então, tudo isso é importante ser visto até para procurar ajuda, né, o mais rápido possível, para que essa família seja auxiliada. Então, isso que você está trazendo hoje deixar bem claro que introspecção, timidez é uma coisa, mas você realmente a resistência que o autista tem à interação social, como ela disse, você não reconhecer que aquele nome chamado é o seu, né, não é passou dessa limitação da introspecção e da timidez, né? Outro campo que eu queria que você esclarecesse pra gente, eu sei que tá chegando perguntas já dos internautas aí, mas eu quero começar essa parte introdutória para que a gente possa entender melhor antes de responder as perguntas de vocês. Mas está chegando aqui e a gente vai responder logo. Como é que a doutrina espírita caracteriza o autismo? Porque você já me deu essa visão de como identificar que aspectos a mãe e o pai tem que estar ali atento para observar e ver se seu filho é autista. Mas aí a questão doutrinária, né? Como é que a doutrina espírita ela caracteriza o autismo? Sim, aí o que melhorou para mim depois dos 4 anos, Joel com 4 anos, eu com aquele laudo na mão, e a médica disse, olha, eu vou ficar acompanhando, mas seria bom que você conseguisse uma terapia em grupo. E aí em grupo, que grupo? Eu não tinha o que fazer. Nessa época a gente não tinha formado associação, não tinha nada. E eu fiquei pensando, meu Deus, vou fazer terapia em grupo com o Joel, como? Aí a gente fica logo querendo, porque a vontade da gente é resolver e não perder tempo, senão a gente acha que está perdendo tempo. E um dia eu digo que sou muito feliz, porque sempre eu encontro anjos santos, eu digo que encontro tudo por perto. E um dia deixei ele em casa, logo depois do laudo, e eu fui resolver um problema no banco, deixei ele em casa. E quando eu chego no banco, estava na fila, eu acho que o pensamento estava tão em casa nele, que nessa época eu não queria perder um minuto, queria sempre estar olhando para ele e tentar ver o que era que eu tinha que fazer para ajudá-lo. E de repente aparece uma pessoa na fila do banco, bate no meu ombro e diz, olha, não se preocupe, eu tenho uma filha que tem problema também. Aí eu disse, gente, aí eu fiquei, de onde foi que veio essa criatura? Ela não está sabendo de nada. Ela disse, olha, quando tu entrasse ali, tu vinha com uma criança do teu lado. Não, eu não entrei com nenhuma criança. Ela disse, quando você entrou, eu vi um menininho. Aí disse o tamanho, o jeitinho dele todinho. Eu disse, meu filho. Ela disse, seu filho tem um problema, que você vai passar por muita dificuldade, mas também vai ter muita alegria, porque ele veio para você cuidar. E essa minha filha também tem problema. Ela aí contou a história da filha, me contou em minutos, assim, ela contou o problema. Aí isso mexeu comigo, eu digo, meu Deus, eu não entendia nada nessa época, né? O lado espiritual para mim ainda não existia, a gente só fazia a oração, vinha da Igreja Católica que ensinava o lado bom, de ser tudo, mas não contava nada que a gente ia encontrar um problema espiritual para resolver numa pessoa. E quando eu cheguei em casa, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei para minha mãe tinha mediunidade, mas não era médium, ela tinha só a mediunidade, mas católica, não gostaria nunca de entrar em nenhum centro, em nenhum lugar. Mas eu pedi ajuda para minha mãe. Eu disse, minha mãe, eu contei a história, ela disse, mas como é que pode essa pessoa lhe dizer isso? Não sei, essa pessoa tem alguma coisa especial e eu vou pensar nisso. Mas comecei, aí depois outra amiga me encontrou e disse, olha, eu sou uma pessoa evangélica, mas eu tenho uma amiga que é espírita e ela gostaria muito de falar com você. Aí isso já me ajudou. Quando essa amiga me encontrou e disse, olha, eu não queria muito falar com você, porque eu sei que você tem sua religião, mas o problema do seu filho é um problema espiritual. E se você quiser, eu lhe ajudo. Eu disse, claro que eu quero essa ajuda. Aí me orientou para eu vir aqui na federação, mas que era lá na Lagoa. Aí quando eu disse a minha mãe e meu pai, contei a ele disse, eu vou com você.
E isso me encheu de coragem, né? Porque meu pai e minha mãe me acompanharem. Quando eu cheguei lá, fui atendida, não esqueço nunca. Agradeço demais, hoje eu sou muito grata à Federação Espírita que me acolheu e no momento me mostrou o problema de Joel. Na hora, assim. Eu fico na garganta. Então, ficou bem mais fácil para mim, porque quando ele me explicou, ali é um problema de vidas passadas e você vai ter que fazer um tratamento, um acompanhamento, e eu comecei desde esse dia até hoje. E aprendi muito. Tem uma aguinha. A garganta secou agora. Então foi muito bom para mim, porque eu não tive nenhuma surpresa assim tão grande para incomodar. Desculpa. Aí eu comecei a fazer o tratamento dele e esse médium disse a mim: olha, seu filho mesmo vai contar a história dele para você durante toda a vida. Você vai descobrir a verdade, a história dele. Eu pensava que ele ia eu pensei que ele ia me contar, um dia chegar para mim e falar tudo para mim, mas não era. Ele ia dizer que eu ia entendendo a história dele, olhando para ele. E foi o que aconteceu. A partir daí, Joel começou a mudar o comportamento. Ele já olhava para mim, já começou a olhar para as irmãs, olhar para o pai. Agora ele, só que o afeto dele, toda a aproximação era comigo. Com as irmãs e o pai, eu mandava ele dar um beijo no pai, ele dava de longe, ele mandava o beijo. E comigo não, ele queria o tempo todo ficar junto de mim. Melhorou. Mas aí ele também começou a ter medos. E olhar para pontos na casa, ele ficava assim muito agitado, às vezes olhando. E esse irmão me disse: olha, quando ele estiver olhando para um ponto, olhe para aquele lugar, faça uma prece. Que tem sempre alguém ali. Para quem não entende nada, isso é, né? Mas eu começava, aí foi o contrário. Eu olhava para o lugar e olhava para ele. Quando eu olhava para ele, eu via a fisionomia dele diferente. E essa era a história dele. Ele mudava a fisionomia, ainda hoje é assim. Quando ele não está sozinho, eu agradeço muito a Deus, a espiritualidade, de eu ter essa visão. Eu olho para ele e começo a pedir ajuda. Né? Que ela procurou a casa e teve essa orientação, porque essa é a caracterização que a doutrina dá, né? Tem um problema de ordem espiritual, né? E aí vem toda uma história do passado que tem que ser tratada. Para a gente começar a responder as perguntas aqui do pessoal de casa, chega uma pergunta da nossa amiga, deixa eu ver aqui, Patrícia, né? Que ela pergunta como lidar com um jovem de 19 anos com síndrome de Asperger, que é semelhante ao autismo, né? Mas pelo que a gente procurou aqui em definição, é um transtorno no espectro autista, diferenciando-se do autismo clássico pelo portador ter fala compreensível, isto é, a fala é utilizada enquanto instrumento para receber e transmitir mensagens aos outros, dotadas de sentido. Porque o autista clássico, ele praticamente não fala, não por ter nenhuma dificuldade na fala, mas por não expressar os seus sentimentos. Aí a pergunta dela é como lidar com esse jovem de 19 anos que tem a síndrome de Asperger. Como lidar? Hoje eu diria a cada mãe, a cada pai, a cada pessoa da família que tiver qualquer dificuldade de lidar com a pessoa, com um filho ou qualquer pessoa, se o problema não tiver no físico, é melhor procurar imediatamente no lado espiritual, mesmo que não seja, mas já cuida, porque o espírito é necessitado tanto quanto o corpo físico de cuidado. O Asperger, ele é de que é um autismo bem leve, é bem mais fácil.
ele entende, ele ouve a gente, ele tenta interagir do jeito dele, da maneira dele, não é do jeito que a gente quer. Aí é onde vem a paciência, a tolerância, porque muitas vezes você está falando para ele de alguma coisa que ele está entendendo mais da maneira dele. Então, ele tem uma certa dificuldade. Então, eu me lembro bem de uma pessoa que tinha uma pessoa com Asperger, que ele dizia que chamava ele, você é muito cara de pau. Então, ele achava que tinha cara de pau. Ele ia se olhar no espelho porque ele achava... Então, ele sofria muito com isso. Olha, por que chamar a cara de pau para uma pessoa que entende? Uma criança é difícil, imagine quando ele tem uma dificuldade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e observar o lado espiritual é bom pra gente. Às vezes talvez até nem atinja tanto eles, mas a gente se melhora, a gente começa a gostar mais de cuidar daquela pessoa, porque vê ali uma pessoa necessitada, mais do que qualquer outro. Os filhos ditos normais, eles precisam muito da gente, de orientação, de compreensão e tudo. Mas o filho especial, aquele que tem qualquer dificuldade, isso pode ser dificuldade de aprendizagem. Tem crianças que são tratadas hiperativas, que são crianças que têm muita energia, que gostam de brincar, que são ativas. A mãe, quando o filho começa um dia com essa hiperatividade, ela procura imediatamente um médico e lá vai medicar uma criança que está somente com muita vontade de brincar. Ela está com muita energia. Então, acho que os pais deviam ter mais cuidado nesse aspecto, de precisar medicar uma criança porque ela é hiperativa, ou então porque é quieto demais. Tem que ter um tempo. Tem que ter esse tempo. E muitas vezes, os pais, em casa mesmo, constroem para essa criança uma vida normal, sem precisar dar medicamento. Eu tenho uma pena, até quando eu vejo muita mãe dizer, não teve jeito, meu filho vai ter que tomar remédio controlado. E eu tive muito cuidado com o Joel, mesmo ele tendo essa dificuldade toda, eu tive até hoje, eu tenho muito cuidado em medicá-lo, porque eu sei que ele, você olhando para ele fisicamente, ele não apresenta nenhuma anormalidade. Para quem conhece ele conhece Queiroz, se você olhar para Joel, você não diz que ele tem nenhum problema. Então não está no corpo físico o problema em si. Ele tem a dificuldade de comunicação, ele veio falar aos 7 anos, ele andou, tinha quase 2, que hoje geralmente a criança anda 1 ano, 1 ano e meio, ele demorou um pouquinho. Ele não escuta a gente sabe que ele escuta, apesar de eu ter feito todos os exames, mas ele escuta, agora só que ele digere aquilo que ele escuta no tempo dele, não é no nosso. Isso. Às vezes ele vai dizer uma coisa que ele aprendeu longe, lá distante. Acho que esse é um dos pontos importantes, respondendo falando desse ponto que ela pergunta, né? Isso que Zezé está trazendo é extremamente importante. Não? Precisa ser entendido no tempo dele e não no nosso, não é? Então o Chico até fala que esse espírito precisa ser conversado muito com ele, né? Que a gente vai ter mais adiante até um outro questionamento. Mas poder ouvir e entendê-lo, não da nossa forma, mas compreender o que ele traz. E essa questão, eles não levam ao pé da letra. Eles não fazem essa codificação, às vezes, de gírias que nós fazemos. Então, a paciência, realmente, né, Zezé? E o cuidado da compreensão do que ele traz é extremamente para a gente entender e ajudar. E eu acho um ponto importante também, Mary, é o prazer que você passa para ele de cuidar dele. Sim, que aí esse prazer, porque a mãe, eu acho que quando ela fica nervosa, inquieta, intolerante, tem seus motivos, a gente não pode tirar, porque não é brincadeira. Uma mãe que às vezes já tem mais filhos, tem casa para cuidar, tem um marido, tem a vida dela, tem tudo para cuidar, e ter que dedicar um tempo especial a essa criança ou jovem, adolescente, qualquer idade o filho precisa da gente, mas ele é realmente especial. Você tem que parar, se acalmar, tirar até de casa. Muitas vezes eu consegui afastar as meninas do ambiente dele, até deixar que o pai também saísse para trabalhar com ele, às vezes essas coisas que eu queria, porque ele é muito visual. Então você tem que dizer, olha, Joel, tá na hora de dormir, mas tem que mostrar a cama.
Como é que você vai? Está na hora de dormir. O que é dormir para ele? Eles têm essa dificuldade. Então tem que mostrar a cama. Ele passou muito tempo dormindo numa cadeira. Ele adormecia na cadeira e eu deixava lá. Porque quando eu ia mudar para a cama, ele não queria dormir. Então ele associou que dormir era na cadeira. Então eu deixei, levou o tempo que quis. Eu tenho muita foto dele, inclusive aí na bolsa tem. Ele dormindo todo enrolado numa cadeira. E eu tinha paciência, deixei lá. Tudo tem um tempo, depois ele deixa. Naturalmente eles vão deixando. Se a gente tiver paciência, tolerância e aprender que o prazer da gente sentir que ele está entendendo, ele está ouvindo, que ele está participando do jeito dele, a gente vai conseguir. A gente ajudar. Tem um testemunho aqui da nossa amiga Rita de Cássia Almeida, que ela diz o seguinte: tem uma irmã que não é autista, mas tem um retardamento mental devido a um trauma no parto. Ela diz que esclareço que ela muito ajuda a todos da família. Atualmente está com 60 anos, superando as expectativas médicas do tempo de vida, aproveitando assim sua oportunidade encarnatória, né? Então é a questão que a gente, que é a questão da família, né? Sim. Porque há necessidade desse espírito, né, de passar por essa situação, mas da família também, né? Porque porque está todo mundo envolvido. No final da história está todo mundo envolvido. Agora, a responsabilidade é na hierarquia da família. Eu não posso pegar a irmã de Joel e passar para ela a responsabilidade de cuidar dele. Porque tem muita família que faz isso, né? Então, às vezes sai assim, vai saindo e vai deixando com aquele que pode mais, até que até se interessa de ajudar, mas eu acho que é muito importante o pai e a mãe cuidar. Depois as pessoas que podem colaborar, podem ajudar. Agora a questão da dificuldade dele, do lado espiritual, da gente entender a razão por que eu fui sabendo aos poucos. E todos os momentos que eu soube algo de Joel, de uma vida passada, que hoje bate exatamente o que aconteceu até hoje, foi no momento que eu estava ajudando alguém. Joel falou no dia que uma vizinha minha, que tinha síndrome de Down, que tem ainda, ela é mais velha do que ele vai fazer 33 anos amanhã. E ela já estava com 42 anos, acho, já está agora. Mas na época, ela era ainda adolescente, ela desapareceu. E como eu gosto de conversar muito com as mães, a mãe tinha dito a mim que ela gostava muito de material de construção. Olha só, ela tinha loucura por material de construção. E na época onde eu morava, estava assim muito deserto ainda, tinha poucas casas. E ela desapareceu. Quando a mãe gritou no portão que ela tinha desaparecido, eu me lembrei imediatamente do que ela disse, que ela gostava de material de construção. E eu disse: mãe, não se aperre não, eu vou te ajudar a procurar. Disse: mas como é que a senhora vai deixar? A senhora está sozinha com o Joel. Eu digo: não tem problema. Eu chamo o pessoal de casa, né? Foi num sábado à tarde, o pai dele estava dormindo, as meninas estavam no quarto estudando. Eu chamei e avisei que ia sair para procurar a menina, mas não avisei a Joel, porque tudo eu avisava a ele. Aí a menina dizia: mãe, Joel não entende nada, como é que tu vai avisar? Eu chegava junto dele: Joel, mamãe vai sair, eu vou ali. Ele olhava para mim e nem estava ouvindo, ele estava na dele, mas eu dizia. E quando foi nesse dia, eu não disse nada a ele, simplesmente saí e fui procurar a menina. A minha primeira vontade foi ir nesse lugar que tinha uma construção. Quando cheguei lá, estava a menininha. Ninguém ia encontrar, porque ela estava atrás de um monte de tijolos, muito material destroço da construção, e ela estava num lugar lá bem sentadinha, brincando. Ela ia anoitecer ali, e estava assim como se fosse chover, estava anoitecendo. E quando a gente chamou ela para casa para voltar, ela não aceitou. O Down também tem essa dificuldade. Então, quando eu cheguei em casa, estava todo mundo feliz. Estava toda alegria, batendo palma. Eu digo: gente, o que aconteceu? Porque eu saí. Não, porque já tinha chamado mamãe. Eu saí sem dizer nada. Ele disse, acho que ele disse, a minha mãe saiu sem dizer nada, então eu vou gritar por ela. E Joel gritou mamãe, e até hoje Joel chama mamãe. Maravilha. Então foi a primeira emoção. E isso é interessante, que Zezé traz, né? Porque muitas vezes a gente não compreende que aquele espírito, embora ele esteja recluso
em si mesmo, ele não deixa de perceber as coisas ao seu redor, de sentir em algum nível, e isso é extremamente importante. Então, no momento, ele não interage, mas ele não está distante. Exatamente. Aquele espírito está presente. Então, ele vai captando. No momento que você saía e você falava, Joel, estou indo ali, de alguma forma ele captava essa mensagem. Então, isso é extremamente importante. Isso a doutrina, né, Zezé, nos dá essa condição de entendimento. Aquele ser que vem com toda uma função kármica a ser cuidada, a ser resgatada, ele não está disperso do todo. Então, no momento que há uma troca espiritual, efetiva, ele vai sentir. É tanto que quando você retorna, ele chama a mamãe, mostrando que isso mesmo acontece. Né? Mas isso foi muito bom. Olha, foi uma felicidade só. Ninguém esquece esse dia. Os momentos que Joel desperta para alguma coisa assim, todo mundo, ele conseguiu tocar parabéns a você. Tu viste ele tocando? Ele errou, ele não quer. Você vê que eu me aproximo para ajudar e ele não aceita. Como se ele dissesse, não, eu já aprendi, eu não estou sabendo fazer, mas eu já sei. Aí supera sua. E eu deixei ele lá e eu já estava ficando, Joel, e eu queria mostrar a nota que ele estava errando, mas ele não aceitou, até conseguir. Ele passa uns 3 minutos tentando. E quando foi essa semana, ele tirou outra música, ele sozinho, essa nem eu sei. Ele chegou lá, quando eu olhei, estava Joel tocando. Você vê, eles têm eu digo que está armazenado, está arquivado. Sim. Tem uma prateleirinha lá que tem todas essas informações. Mas ele foi bloqueado por pedir. Eles dizem assim, olha mãe, ou ele pediu, ou então ele foi forçado a aceitar. Porque é um espírito experiente, inteligente, passou várias encarnações tendo sucesso de tudo que ele fez, mas ele errou muito. Ele atrasou um pouco a caminhada. Por quê? Porque na hora que era para ele ser corrigido de alguma coisa, que é a mesma coisa de hoje, ele não aceita. Ele quer sempre autonomia. É um espírito que quer autonomia, ele quer mandar, ele quer poder. E isso foi bom porque eu não só vi a federação. Um dia uma amiga liga para mim, porque tem essas coisas também, para ajudar Joel, vem por esse meio. Foi isso que o médium me disse no dia que eu fui a primeira vez. Olha, tu vai aprender a história dele ao longo do tempo. E eu disse, meu Deus, mas como é que vai ser? Será que alguém vai me dizer alguma coisa? As expectativas são muitas. E a gente vê que a gente aprende lado a lado, cada dia, né? A gente sempre que tem sempre alguém junto da gente, interessado no progresso dele, isso é o que eu sinto. Porque um dia uma mãe liga para mim e diz, meu filho acho que vai ser expulso da escola. O professor de história estava dando uma aula e ela ainda disse, acho que incorporou pelo que você me diz, e eu tenho que buscar meu filho na escola e não tenho o que fazer, porque várias vezes isso aconteceu e eu não tive como resolver, porque eu não estou entendendo o que está se passando com ele. Eu disse, eu vou lá com você. Isso eu já vou pedindo ajuda. As ajudas que eu pedia para Joel, eu pedi para esse menino. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, eu olhei para o menino, esse menino está incorporado. A gente já começa a perceber, eu digo, não é ele. Aí eu tentei falar com o menino, ele não atendeu, eu digo, não, vamos procurar um centro. E fui, Joel estava na escolinha, e eu fui com essa mãe nos centros procurar ajuda. O centro que eu encontrei um apoio foi um centro onde o senhor muito carinhosamente disse, aqui eu não vou atender porque ele é muito novo, é uma criança, a gente não tem como trabalhar, mas você tem um lugarzinho na sua casa que você possa botar esse menino para trabalhar. Eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade. Eu disse, na tua casa tem a mãe? Ela disse, tem, eu tenho lá uma garagem que eu posso fazer, tu vai comigo? Eu digo, vou. Liguei para a escola de Joel, disse, olha, aguarda aí, daqui a pouco eu vou pegar Joel e eu vou ajudar uma mãe. Quando a gente chega nessa casa, o menino incorpora, o menino recebeu 17 entidades. Esse menino. Mais uma aguinha aí, Augusto. E nessa história, ele... Começa a tapar a garganta, peraí. Abastecer.
Só um minutinho que a gente dá continuidade. A gente tá cheio de perguntas aqui, tem um roteiro ainda, então a gente vai ter que correr um pouco. Também, de vez em quando acontece, quando eu tô falando de Joel, vem essa dificuldade. Às vezes tapa mesmo, eu fico sem falar. Uma coisa também interessante é da importância de trazer esse espírito para a Terra, né? Ou seja, nesses contatos, nessa comunhão, a gente vai trazendo esse espírito a entender onde ele está, ele não ficar tão distante de si mesmo, que tem até um ponto que a gente tinha visto. Deixa só você concluir essa história para que a gente possa responder as perguntas. Aí a história, o que me ajudou aí, por isso que eu digo, foi para mim também, foi muita ajuda, foi que o menino recebeu uma entidade que me contou a história de Joel. Mas ele disse assim, olha, era um espírito bem familiar, acho que era bem paraibano, que ele falou na procissão da Penha. Você conhece a procissão da Penha? Eu disse sim. Ele disse, junto do seu filho tem aquela comunidade, aquela quantidade. Aí para você ajudar. Eu digo, não tem problema. Aí sabe o que me veio na hora? Eu fiquei tão feliz, eu digo, meu irmão, eu estou tão feliz porque a procissão da Penha uma hora termina. Sim. E vai todo mundo feliz naquela caminhada. Então é para ajudar esse povo todo, não se preocupe. Ajudando ele, você estaria ajudando os demais. Quando ele mostrou a quantidade, eu digo, graças, né? Fiquei feliz. E isso aconteceu, porque vieram várias, de vez em quando vinham entidades. Olha, eu recebi informações de espíritos que tiveram com Joel em vidas, e não foi numa vida só, foi em várias. Em vidas que ele acertou muito, mas em vidas também que ele errou muito. Então eu fiquei feliz, porque como Deus é bom, que bondade infinita de Deus. Porque meu filho veio vendo, falando, hoje ele fala, ele não tem nenhuma deformidade, que a gente até agradece hoje. Eu digo, meu Deus, quando eu vejo uma mãe lamentar porque o filho tem a cegueira, o problema da audição, essa mãe nem sabe que ela está sendo agraciada, porque é através disso aí que ela vai aprender muito, e ele também. A nossa visão depois da doutrina espírita é essa, é a gente se fortalecer diante dessa dificuldade, que para a gente poderia ser um desastre, né? E não, quando a gente olha para aquele filho e diz, meu filho, eu estou conseguindo fazer junto à espiritualidade, ao teu guia espiritual, aos amigos que colaboram com esse seu desenvolvimento, a você ressarcir seus débitos de se tornar aquela criatura que você pretende ser. A doutrina tem esse papel consolador, esse lado, né? Mas vamos responder os nossos internautas para a gente não deixar. Só a gente ter a atenção mais ao tempo, que a gente tem muitas questões para a gente conversar aqui. Nosso amigo David Figueira, ele é o seguinte, aqui onde eu vivo, eu não sei qual a cidade, o país em que ele mora, existe um teste que se faz quando a mulher está grávida, que diz se o feto tem autismo ou não. Quando essa pessoa que não tem nenhum conhecimento religioso opta em tirar, ou seja, um aborto, seria uma opção inconsciente. Quais seriam as consequências dessa opção? Eu acho que o aborto em si... Perder a oportunidade de caminhar junto com essa criatura. Da mãe. Com certeza, porque nenhuma concepção é à toa, né? A gente tem que ver que existe toda uma programação da espiritualidade para que a pessoa reencarne nas condições que necessita para adquirir o aprendizado que lhe falta, né? Nesse seu processo evolutivo. Então, se a mãe opta, ela está tirando daquele espírito a oportunidade de passar por esse aprendizado. E dela mesma, né? E dela mesma. Porque, como a gente comentou anteriormente, o aprendizado não é só para o autista, é para a família como um todo. Todo aprende. Né? É todo um conhecimento, como você falou, de paciência, de tolerância, né? De esperar o tempo dele, né? Muitas vezes eu acho que a gente trabalha muita paciência, né? Porque às vezes a gente trabalha e fica querendo aquele retorno que não vem quando a gente precisa. Porque é a redenção, né, da família, né, junto daquele ser, né? Exatamente, junto todo mundo envolvido. Então, né? O aborto, nem em nenhum caso. Pegando esse gancho, né, Bezerra de Menezes, no livro de Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele explica o seguinte, que o indivíduo com a consciência culpada
é reconduzido à reencarnação e acaba buscando o encarceramento orgânico para fugir sem resgatar as graves faltas do passado. Aí a pergunta é, se esse espírito, ele vem nessa condição e ele foge da possibilidade de resgatar, ele está adquirindo novas dívidas, ou não? Eu acho que vai ser depois, assim, pensando na maneira, eu vendo o Joel hoje, depois dessa idade, 30, eu achava assim, pronto, ele vai viver muito pouco tempo, porque com toda essa dificuldade eu não vou saber entender, talvez seja medicado demais, os médicos, eu queria fazer exames e às vezes ficava esperando dar algum resultado nos exames, não dava nada, eu dizia, então os médicos vão querer abrir de qualquer maneira, em qualquer lugar aí, para ver se tem alguma coisa. E não, eu fui adquirindo confiança a partir desse momento, porque antes de levar Joel para o médico ou pedir qualquer ajuda assim do lado material, né, orgânico, do lado físico, eu sempre peço logo ajuda espiritual. E muitas vezes vem a resposta, a melhora. Joel teve, às vezes, o médico dizia assim, é convulsão, vai ter uma convulsão. Joel nunca teve convulsão. Ele até apresentava alguns sintomas, mas aí eu sentia que tinha alguém por perto dele. E isso é muito, olha, se todas as mães tivessem, mesmo que não quisessem seguir a doutrina, mas quisessem compreender o lado do espírito, elas iriam trabalhar bem melhor. Porque a gente precisa abdicar de muita coisa, porque às vezes a mãe diz, ou o pai, ou a família, porque ele não deixa, priva a gente de muita coisa, eu escuto muito, né? A gente não tem direito a isso, direito àquilo. Mas aí, qual o melhor? Você, sendo conhecedora desse trabalho que você está fazendo pelo progresso do seu filho, um espírito que você pediu também para junto com ele trabalhar, você não vai ter nada que você queira trocar pelo bem-estar de estar com esse filho. Para mim não tem festa, não tem nada. Se for precisar ficar com ele, eu prefiro ficar com ele, porque muitas vezes é naquele momento que eu descubro alguma coisa nele que vai facilitar minha vida. Talvez eu voltasse da festa vazia e não tivesse a oportunidade que eu tenho. A gente não perde tempo. Outra questão, assim, normalmente antes de começar o programa a gente já passa a pauta, as perguntas, para a gente ir já entrando na sintonia, né, do assunto. E uma questão que foi lida aqui, que a gente ficou, né, de como trabalhar essa questão, é que se a gente teve esse entendimento que muitas vezes o espírito ele se aprisiona ali, né, se fecha naquele mundo para não interagir com o mundo, para não se expor às situações que ele precisaria, talvez para não errar mais, né, talvez esse medo de não, se eu interagir eu vou acabar caindo no erro novamente, eu vou acabar me endividando mais. Talvez seja a causa desse fechamento. Em alguns casos também são espíritos que a gente sabe que assim, não há uma regra padrão para todos os casos. Mas a gente sabe também que em alguns casos foram espíritos que não queriam, né? Que teve aquela reencarnação compulsória, como que diz, meu irmão, você vai ter que ir. Você não pode mais se furtar a essa situação. Não pode adiar. Né? Aí a gente pergunta, a partir do momento que ele está reencarnado, que ali ele tenta se fechar no mundo, tenta se libertar dessa vida, o suicídio seria uma saída. E aí eu achei muito interessante que você falou sobre esse aprisionamento, né, que muitas vezes impossibilita que esse ser decaba a sua vida e interrompa esse processo. Queria que você comentasse em relação a isso. Compreendendo que, né, Zezé, no autismo, essa dificuldade de sentir as coisas. Então, se a gente for analisar o suicida, geralmente ele está desapontado, ele está numa tristeza profunda, né? Ele está numa melancolia, ele vem, o suicida, ele vem nessa de descrédito da vida. Então, já com o autismo, por que não, ele não tentaria novamente? Porque essas emoções é como se elas estivessem tão bem fechadas, né? Ele vai reaprendendo a conviver por outros meios mais concretos. Então, se ele pode até de uma forma agressiva se arranhar, se machucar, mas não há uma intenção.
Então o suicídio há uma atenção, há um planejamento, há uma consciência do que eu vou fazer. A não ser nos casos inconscientes, das drogas, do cigarro e de outras coisas. Mas quando é um suicídio consciente, é uma elaboração daquilo. Eu vou fazer aquilo para me livrar disso que eu tenho aqui nesse momento, dessa melancolia, dessa tristeza, dessa falta de fé. E o autista, ele está ali fechado no seu mundo, mas há uma vitalidade. E isso é muito interessante, né, Zezé? Eu tive a oportunidade de conhecer Joel e a gente olha para ele e vê que existe uma vitalidade, existe uma energia, apenas que está aprisionada como limitadora, né? Naquele momento há uma limitação, não há uma expansão daquele ser, mas ele não deixa de receber essas informações positivas, de alguma forma positiva. A gente fica feliz também porque de poder ajudar nesse caso. Quando as famílias estão muito se desestruturando, achando que está tudo perdido, e a gente pode dizer alguma coisa, é uma colocação com muito cuidado, porque nem todo mundo está preparado para entender. Eu digo a vocês, assim, no meu caso, eu acredito que eu estava preparada, só precisava acender, botar na tomada. Por quê? Porque eu não tive dificuldade nenhuma, eu não tive medo, não tive receio de nada. Parecia que eu estava vendo Joel nessas situações que eu precisei passar por ele. Não, nada me chocou, nada foi difícil. Mas aconteceu um fato que eu gostaria muito que as mães que procurassem ajuda, esperassem para receber uma orientação tão forte quanto essa, porque eu acho que ela foi assim decisiva na minha maneira de lidar com Joel adulto. Quando eu era criança era uma coisa, cada fase tem a sua dificuldade, mas também teve o aprendizado. Um dia eu recebi um telefonema também para ajudar uma pessoa que estava passando mal. Olha só, eu morando nos bancários, essa casa era no Rangel. E eu sempre pensei, meu Deus, como é que eu vou deixar Joel? Mas eu sempre prometi a mim mesmo de nunca deixar de ajudar. Eu deixo de ir para uma festa, eu deixo de ir para qualquer evento, mas no trabalho de ajuda, eu peço muito para naquele momento eu ter a oportunidade que ele me deixe fazer aquilo. Porque aí é onde vem a lembrança. Será que essa criatura não é uma daquelas dele que eu preciso ir atrás também para ajudar a resgatar? E na hora chega uma pessoa, sempre chega alguém para ficar com ele, que eu não deixo todo mundo não. Hoje eu deixei com o pai, mas nem com as irmãs sozinha eu não deixo. Deixo com uma tia, porque ele gosta das pessoas. Tem pessoas que ele gosta, tem umas que ele tem assim uma certa cisma e a gente nunca sabe qual é a reação, porque a maneira do autista agir é sempre uma reação daquilo que ele não está bom. Se tiver bom, ele reage diferente, a gente percebe. Aí quando eu cheguei lá, a pessoa estava passando muito mal, e eu, de repente, vi aquela intuitivamente, a gente tenta logo procurar uma casa espírita, e eu procurei, e uma pessoa lá me disse, olha, tem uma casa espírita aqui, bem pertinho, eu acredito que está tendo uma reunião nessa hora. Mary, deu tudo certo. Quando eu entro com a pessoa, estava lá um grupo, tinha umas 6 senhores numa mesa, e quando eu entrei, um deles levantou e olhou para mim, disse, minha irmã, você é aqui? Aí eu disse, gente, aí eu fiquei assim, porque fazia pouco tempo, né, que eu estava conhecendo a doutrina. Aí eu olhei para ele assim, aí ele pediu imediatamente uma folha de papel, um lápis e começou a escrever. Aí fez aquela mensagem, né, psicografada. Quando ele passou para mim a mensagem, era falando de Joel. Era o mentor espiritual de Joel. Ele estava satisfeito com o trabalho que eu estava fazendo. E dizia assim, a mensagem eu até decorei, porque ele dizia, espera que depois de um longo tempo, agora olha, o longo tempo para a espiritualidade, não é para a gente, ele estará livre dessa dívida que o marcou. Aí eu terminava e dizia, uma dívida do passado. E ele assinou, era Abijadar Ramuxê.
era um árabe. E Joel, na época, estava se vestindo de árabe. Joel só queria andar todo enrolado. Tava aquela... E eu dizia, Joel, você não é árabe. Você não vai andar comigo assim. E ele ria para mim e arrochava a roupa. Como se dissesse, não tire. Ele que não queria que eu tirasse. E eu dizia, Joel, vamos vestir uma roupa bonitinha pra gente passear. Ele pegava o lençol, tinha um lençol de preferência dele. Ele se enrolava todinho e só queria passear. Quando a gente ia saindo no carro, o pessoal saía da frente pensando que a gente estava socorrendo alguém doente, né? Era Joel, todo enrolado de árabe dentro do carro. Aí no dia que eu recebi essa mensagem, eu digo, meu Deus, pedi tanta desculpa a ele. Eu digo, meu irmão, me desculpe, eu não entendi, eu não estava sabendo que era você. Ele ficou um tempo com Joel e depois ele foi... Acho que quando ele disse assim, não, ela está entendendo, ela está fazendo direitinho, então eu já não preciso mais ficar tão preso aqui. E assim foi. E eu hoje agradeço esse mentor. De vez em quando ele aparece, porque aí quando Joel começa a se enrolar, eu digo, meu irmão, estou entendendo, ele está precisando de alguma ajuda. E por mais que o mundo diga que parece loucura, é a saída para o nosso tratamento dos nossos autistas. Então, qualquer mãe, quando está com dificuldade, que diz a mim, olha, meu filho está com medo, ou ele está ficando agressivo, ele não está se alimentando, ou então ele está fazendo alguma coisa, não dorme, né? Que eu passei muita noite sem dormir, imediatamente eu recorro, mesmo que eu não diga a ela, olha, é um problema espiritual, mas eu já ir perto, me dê o nome desse menininho aqui. Aí já vou pedindo nas minhas orações e peço à equipe que me ajuda com Joel, que ajude essas crianças, para que as mães tenham a oportunidade que eu tive de compreender Joel na sua totalidade. Porque foi bem melhor. Eu vejo ele, Joel, e ele, espírito em evolução. Que um dia eu tenho certeza que vou encontrar Joel em qualquer dimensão, não sei onde, e a gente vai falar disso numa boa. Ele vai falar de tudo que ouviu de mim e o que eu ouvi dele. Que assim seja. Então, a gente está chegando nos momentos finais, né? A gente se envolve aqui na conversa, perdeu até um pouquinho nosso tempo. É porque realmente é um assunto que a gente conhece muito pouco. E quando tem uma mãe assim que tem uma vivência diária, né? Tão cheia de informações, a gente quer ouvir o máximo possível. Mas por falar em mãe, por falar em família, você falou muito de Joel, mas eu quero que você nos diga agora qual é a responsabilidade que você acha que você tem com Joel. Por que você é mãe de Joel? Olha, como eu disse, a procissão, né? Mais uma vez eu vou lembrar da procissão. Eu acho que é essa procissão. Eu não posso ficar quieta, ficar calada, ficar sem fazer nada, vendo uma mãe que está começando agora, principalmente essas agora que filho com 2, 3 anos, que elas estão, graças a Deus, a divulgação, as associações, elas estão começando a perceber hoje mais cedo. E isso facilita, porque tem os profissionais de saúde. Não é que eles só precisem da ajuda da doutrina, eu sempre digo, eles precisam de profissionais, porque os profissionais são também tarefeiros na terra dessas criaturas. Eles vêm para olhar o que a mãe não vê, o que o pai não vê, o que a família não vê. O profissional ajuda muito. O psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta de qualquer outro, psicopedagogo, neuropsiquiatra, todos eles me ajudaram. E um passava de um para o outro, conhecia, porque teve muito profissional que dizia, olha mãe, você reza, teve um que olhou para mim, se você reza, eu disse muito, ele disse, então continue, porque o caso do teu filho não é material. Isso eu fiquei tão feliz nesse dia, porque eu vi que aquele médico já estava tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a gente pede muito. Então, eu acredito que quando o profissional, além do profissional amoroso, carinhoso, que ele tem paciência, tolerância com essa criança, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento do lado espiritual, não porque ele não queira, mas porque ele não teve a oportunidade que outros têm, né? Que é o caso da nossa irmã aí, que a gente vê que ela fala, ela está mais aprofundada do lado espiritual do que a gente imagina. Mas a gente fica feliz por ter essa equipe. Nós temos na APA uma equipe que ajuda os pais, tem lá de 15 em 15 dias, os pais se encontram lá com esses profissionais
E eles vão amorosamente ajudar. Essas mães estão se sentindo muito bem, porque quando chega em casa... Até pedir para colocarem o endereço, o contato aí da Associação Paraibana de Autismo. Procurem Osana. Aqueles que querem essa orientação, esse apoio, trocar informação com outras mães, né? Para que possam ter acesso. Mesmo lá não cabe muita gente, lá tem, parece no momento tem 15 crianças. Eu vou pouco, eu fui na fundação e vou lá de vez em quando, mas eu não participo porque Joel está adulto, lá a gente não tem ainda lugar para adulto, apesar de que ela já está com 2 jovens lá para ajudar os pais que não tinham nenhum lugar para levar, mas tem crianças. Mas mesmo que não tenha vaga para essas crianças, os pais são assistidos. E ela é muito ativa, é uma pessoa que eu admiro muito, porque o filho dela só está com 9 anos, mas ela está com ela acho que a procissão está com ela também, porque ela se interessa tanto quanto eu, e ela dá prioridade às mães carentes. Ela não só cuida do lado do autismo, mas se aquela criança tiver dificuldade, a mãe e os pais, enfim, tiver dificuldade material, ela procura ajudar na parte material. Ela tem essa terapia em grupo, que são os pais trabalhando com esses profissionais, trabalhando em grupo, e a gente vê que as mães hoje já não estão mais com aquele rosto de tristeza, de uma expectativa triste, porque o filho não está dormindo, porque ela já brinca até com o caso, e a gente fica feliz. E falando também do progresso da família, da ajuda da família, Joel tem um primo que está aqui, veio comigo, que ele procura compreender Joel, ele é um dos que mais procura observar Joel, e ele quer que Joel melhore. Ele vai lá na APA também, quando tem qualquer evento na APA, ele vai e também dá lá as opiniões dele. Eu acho bem importante, porque ele só tem 14 anos. Mas ele acho que foi resgatado da procissão e está comigo, né? Mas é muito interessante bom, isso que você está falando. Eu acho que tem uma procissão dos dois lados, na verdade, né? Jeane. Tem a procissão daqueles que precisam ser ajudados, mas tem uma procissão imensa daqueles que estão ajudando. Que também, exatamente. Nessa rede, nessa rede de amor mesmo. Que essa redenção em família, né? Como você estava falando de Augusto, do primo que está ali junto. Então, são essas redes também que vão se formando, essas associações. E eu estava lembrando de um fato que Chico fala, da importância dessa conversa com o filho à noite, dizendo para ele da importância que esse mundo não é tão ameaçador assim, que existe coisa boa, que existe a procissão boa, né? Que existe aqueles que estão aqui para ajudá-lo. Eu acho que isso vai fortalecer muito as mães que estão nos ouvindo, então, de poder, quando seu filho estiver conversando, quando estiver dormindo, converse com ele. Fale da importância dele estar aqui nesse planeta, da necessidade de estar em família, que ele está em família, ele não está só, né? Porque eu acredito também que existe muito medo. Na família, nesse momento, e nesse espírito, né, que ele precisa estar envolto a tudo isso para se segurar também. Então, poder conversar com ele que esse mundo tem coisas boas, que ele não precisa ter medo, ele não está só, né, como essas mães, né, Zezé, elas nunca vão estar só. Não, né, além dessa associação, e a gente que tem um conhecimento espírita entende profundamente, e é isso que nos consola. Eu achei muito bonito, Jeane, quando ela disse assim: eu não me assustei em momento algum, eu aceitei. Essa aceitação nos dá a condição de ser ajudado. Porque quando a gente entra muito no desespero, que é natural até no primeiro momento, quando a mãe sabe, né, Zezé, tem esse diagnóstico, há um desespero, mas quando você vai cedendo e você vai acalmando o coração, calma, tudo calmo, então, tranquilo. Quanto mais ele entrava em crise, mais eu me acalmava, porque eu sabia que eu estava ali passando pela uma oportunidade, um momento. Então, ainda hoje ele tem umas crises, ele passou um tempo dormindo comigo. Eu digo isso para as mães saberem que não é fora do autismo. Ele queria dormir comigo agarrado no meu braço, era um medo tão grande que ele tremia todo, e ele olhava para um ponto. Eu digo, meu Deus, esse ponto que ele está olhando, eu vou olhar também. E eu fiquei noites e noites acordada, ele segurava. Imagina você dormir com uma pessoa segurando o seu braço. E eu digo, não, eu vou ter paciência. Tem gente assim, meu Deus, como é que pode? Você vai passar a noite. Não tem problema. Encostava a cama dele junto da minha, ficava lá.
E ele deitado. Ainda hoje, de vez em quando, ele vai à noite para minha cama, mas já não fica mais, ele já não tem mais medo. Ele hoje vai pro quarto dele. Ele hoje muitas vezes me expulsa do quarto dele. Quando ele não me quer lá, ele diz, mamãe, tchau, mamãe. Já foi um manda embora, vai. Uma coisa que ele não fazia, ele vivia com muito medo, assim. Só vencer os próprios medos, né? Hoje ele não tem, ele aprendeu muito. Eu dizia um dia ele dormindo, e eu dizia, tem nada não, meu filho, você é um anjo de asa quebrada. E hoje Jó diz que é um anjo de asa quebrada. Do jeito dele, esse tempo todo, uma hora ele despertou, acho que ele ouviu. E eu digo, Jó, você é o quê? Um anjo de asa quebrada. Eu acho isso lindo, porque foi uma coisa que eu... Muito tempo. Um anjo que está consertando a asa, né? Pois é. Aí ele aprendeu muita coisa. Então eu digo, ai, Joel, você não gosta de mamãe, não. Ele faz, gosta de mamãe, e olha para mim e ri. Ele não diz que gosta, assim, do jeito que a gente quer. Mas ele olha, ele fica aperreado. Se eu disser, você não gosta de mamãe, não. Ele faz, gosta de mamãe? Ele pergunta novamente. Aí eu sinto que ele gosta. Se eu disser, gosta de Augusto? Ele faz, gosta de Augusto? Porque ele gostou. Se ele disser não, ele faz, quer não. Se ele disser quer não, pode sair. Então ele fala do jeito dele, ele repete muito. A gente ensina uma coisa. Tem mãe que não tem paciência porque diz, ele não aprendeu, já ensinei. Mostra a ele. Olha, o copo é isso aqui, olha. Isso aqui é o copo. Mostra a ele que é o copo. Porque às vezes, vai meu filho buscar um copo. Vai buscar por quê? Ele não sabe o que é o copo. A gente tem que estar lembrando o tempo ali. O copo é e isso assim, aqui. É importante a gente frisar que ele é um adulto hoje. Né? Ele tem 33 anos, né? Agora eu pergunto, ele tem 7. Então você vê... Ele não passa de 7 e 11. Ele tem então, você veja assim, para quem vê de fora, você está lidando com uma criança, mas é uma criança no corpo de um adulto. Então gera um conflito muito grande. Mas é como ela disse, tudo ao tempo. Tudo é o tempo, paciência, tolerância e outra coisa. E entender que, às vezes, as dificuldades deles são nossas dificuldades. Sim. São nossas. Porque na hora que a gente facilita para ele, não, aí tem mãe que diz, mas eu vou abrir mão de tudo, eu vou deixar ele fazer tudo o que ele quer. Não é deixar ele fazer tudo o que ele quer, mas tolerar aquilo que ele está querendo, até você entender por que ele pediu por aquele meio. Se eu for contar a história que eu passei com o Joel, andando com ônibus de ônibus com o Joel uma vez interditaram ali a Praça da Muriçoca, porque tinha que interditar por causa da festa. No dia seguinte ele queria que o motorista viesse de novo pelo outro local, não queria aceitar passar pela praça. Então você vê, até isso a gente tem que entender, para facilitar. Se eu fosse contar, acho que daria várias histórias. Fred disse que eu tenho que escrever um livro. Eu digo, Fred, espera, porque eu vou misturar. Eu não posso escrever um livro falando de autismo sem falar do espiritismo, do lado espiritual. Então, acho que a humanidade ainda não está pronta. Não está pronta. Então, quem sabe ainda vai. Vamos começar. Porque tinha que ser misturar para poder dizer, olha, eu consegui isso. Olha, já está começando. Fred diz, comece que você... E outra coisa, eu tenho um sonho. Isso é um sonho que eu tenho certeza. Do jeito que eu consegui... O tempo dá para dizer isso? Rapidinho. Eu quero falar uma coisa. Meu sonho é construir a capa. Nós temos a APA, que foi um sonho. E depois eu quero construir a capa. O que é a capa? Casa de apoio ao portador de autismo. Quando os pais do autista não estão mais na Terra, fica muito difícil para a família lidar com ele. Por quê? Porque ele conviveu com os pais. E esse lugar seria uma extensão da casa e da família, para que ele continuasse a vida dele onde ele quisesse. E não obrigatoriamente ficar no hospital, internado ou trancar no manicômio. Vamos sonhar juntos, então. Convido todos vocês a sonharem juntos. Gente, nosso tempo está esgotado. Por aqui a gente continuaria conversando, mas vamos ter que ficar por aqui. Eu quero mandar nossos abraços para os amigos internautas que estavam conversando aí. Infelizmente não deu para a gente mencionar a todos, mas eu acho que dentro da nossa conversa a gente conseguiu responder. Então, os nossos abraços a Patrícia Lenharo, ao nosso amigo Zé Aparecido, o amigo espírita, Rita de Cássia Almeida, David Figueira, Maria Fidalgo, lá de Portugal, nos assistindo, e o Queiroz, que está aqui nos estúdios, nos bastidores, mas participando com a gente também, né? Os trabalhadores da FEB, como sempre, no apoio, né?
E a nossa amiga Fernanda Lima, que ficou aí na mídia social, no bate-papo com vocês, que fica nos auxiliando aqui, presente aí com vocês e aqui com a gente também. Fernanda Lima, saudade dela, ela participa do Evangelho na Praia, toda sempre com então, ela. Gente, só convidar a todos para que essa discussão sobre a família, as temáticas da família que envolvem crianças, jovens, adolescentes e adultos, a família na sua totalidade, continua durante todo o mês de outubro, né? Como eu mencionei para vocês anteriormente, a gente vai ter essa programação especial em prol do Dia das Crianças, mas tratando da família. Então, semana que vem, a gente vai receber a Verônica Oliveira para falar do papel das famílias na prevenção das drogas. Então, você que tem jovens em casa, crianças e quer começar a se preparar, né? A gente tem que cada vez mais ampliar o nosso diálogo com os filhos. Então, como falar de drogas, de um assunto tão complexo, tão delicado, né? Que a gente tem que ter todo o cuidado. Então, fiquem conosco. Quinta-feira tem Evangelho lá, pontualmente às 8 horas, e domingo nós voltamos com o nosso ponto a ponto. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação e até domingo que vem. Até domingo.